Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler o último capítulo do Evangelho de Marcos, capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós, para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Assim encerra o Evangelho segundo Marcos. Nós vemos aqui a cena, inicialmente, a cena em que as mulheres encontram o túmulo vazio. E há um destaque aqui para o primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, e no livro de Lucas, de João, talvez, acho que mais no de João, aparece ali a confirmação de que Jesus apareceu para eles, para todos os discípulos, no primeiro dia da semana. Depois, na semana seguinte, no primeiro dia, ele apareceu. E é por isto que os cristãos têm o hábito de se reunir aos domingos. Eu sei que tem uma linha teológica que diz que quem instituiu o domingo como dia de culto, de celebração, foi o imperador Constantino e etc. Mas eu creio que a fundamentação bíblica para o dia do Senhor ser no primeiro dia da semana é esta: o fato de que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana,
se apresentou aos seus discípulos quando eles estavam reunidos no primeiro dia da semana. Na semana seguinte, também no primeiro dia, ele aparece novamente, quando eles estavam ali de portas fechadas. A igreja se reunia sempre também no primeiro dia da semana para partir o pão, como nós vemos nas cartas de Paulo. Então, o dia do Senhor me parece muito claramente, em função disso aí, que foi transferido realmente do sábado, o sétimo dia, para o primeiro dia da semana. É claro, não há uma proposição, uma frase na Bíblia em que isso seja dito, né? Que houve uma transferência, uma mudança, né, nesse sentido. Mas me parece claro, biblicamente, que o povo de Deus, a partir da ressurreição de Jesus, começou a considerar o primeiro dia da semana como o dia de adoração, o dia de comunhão, o dia de partir o pão, ou seja, de celebrar a ceia do Senhor e assim por diante. Algo importante também que nós devemos notar aqui o mandamento de Jesus no versículo 15, quando ele estava ali com todos os seus discípulos, ele diz a eles que eles deveriam ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então há um mandamento aqui, para eles se deslocarem e irem por todos os lugares do mundo, a todas as pessoas, a toda criatura, sem qualquer preconceito, sem qualquer discriminação, porque o ser humano, todos os seres humanos de todas as partes, deveriam conhecer uma mensagem. E que mensagem é essa? Que o Salvador veio, morreu numa cruz pelos nossos pecados, foi sepultado e depois de 3 dias ele ressuscitou. Esse é o Evangelho. E todo aquele que crê nisto e for batizado como um símbolo, como um sinal da fé, como um sinal da aliança com Deus, será salvo. Aqui no versículo 16, nós vemos aqui: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então, a marca mais evidente da salvação é a fé no Evangelho de Jesus Cristo. E o batismo é um sinal que acompanha essa fé. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo devem se submeter ao batismo. E eu tenho visto algumas pessoas que aparentemente elas creem, elas confessam Jesus como Salvador, elas creem que Jesus morreu pelos seus pecados, mas elas não querem muito relacionamento com a igreja, então elas não se submetem ao batismo, elas não são inseridas no povo de Deus dessa forma, por meio do batismo. E veja, o batismo é uma instituição do Senhor Jesus Cristo para que todo aquele que crê nele seja salvo, seja inserido ali no povo de Deus, né? A gente não tem aqui como se estender muito nessa questão do batismo neste momento, mas é importante nós entendermos que Jesus Cristo estabeleceu o batismo como uma forma simbólica, uma forma visível é como se fosse um ritual de iniciação em que as pessoas que creem nele são batizadas como uma manifestação visível de algo que aconteceu internamente no coração delas, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, aqui no livro de Colossenses, deixa eu abrir aqui rapidamente, Colossenses, capítulo 2,
versículo 11, Colossenses capítulo 2, versículo 11, está falando de Cristo, né? No versículo 9, em Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de tudo, principado e potestade. Aí o versículo 11, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, em Cristo, nós fomos circuncidados. Aqui há uma conexão, então, da obra de Cristo com aquele ritual do Antigo Testamento da circuncisão. A obra de Cristo, ela é a realização do sinal que outrora havia sido estabelecido. A circuncisão era o quê? Era o corte da carne do prepúcio dos meninos com 8 dias de vida. E então isso simbolizava, era o sinal da aliança que aquelas crianças passavam a ter com Deus, né, por meio ali dos seus pais. Os seus pais submetiam aquela criança, aquele menino, à aliança, à circuncisão, como uma forma de inserir aquela criança, visivelmente, né? Inserir aquela criança no meio do povo de Deus. Mas aquele ritual, ele apontava para algo que não era físico, mas algo espiritual. E esse versículo de Colossenses 2, capítulo 11, está dizendo que a realidade espiritual daquele simbolismo da circuncisão é a circuncisão de Cristo, que não é feita por meio de mãos, mas é feito no despojamento do corpo da carne, ou seja, no nosso ato de rejeitar o pecado. Né? O corpo da carne seria essa inclinação para o pecado, o arrependimento de fato, nós abandonarmos o pecado. Isto é realizado pelo próprio Cristo. É a circuncisão de Cristo. E aí diz o versículo 12, tendo sido sepultados juntamente com ele. Quer dizer, é algo espiritual. Nós morremos com Cristo para o pecado, né? E isso é chamado no versículo 12 aí de batismo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, é como se o batismo simbolizasse essa morte para o pecado e essa ressurreição, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, essa nossa união com Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, isso é a materialização da circuncisão do Antigo Testamento. E isso está sendo colocado aqui, né? Está sendo trazida aqui a ideia do batismo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente, no qual o quê? No batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, eu estou apenas me delongando um pouquinho aqui, embora não é o meu objetivo, porque o batismo ele é fundamental na vida cristã. E muitas pessoas têm ignorado essa realidade, não têm valorizado isto para a sua própria vida. Né? Então, se você está me acompanhando aqui, você crê no Senhor Jesus Cristo, confia no seu sacrifício, sabe que os seus pecados foram punidos em Cristo Jesus e por causa disto você tem vida eterna, se você crê nisto e não é batizado ainda, vá até o seu pastor, vá até o seu o líder da sua igreja e fala, olha, eu gostaria de ser batizado.
porque eu entendo que Deus enviou Jesus Cristo por mim. Eu faço parte desse povo de Deus. Eu sou um junto com vocês. Então eu quero ser também batizado. Então esse evangelho deveria ser proclamado a todas as pessoas. E aí depois ele fala, né, que alguns sinais acompanharão aqueles que creem. E de fato, muitas dessas coisas aconteceram e têm acontecido, né, em diversos cantos do mundo. Em todas essas coisas aqui, a gente vê de fato o poder de Deus protegendo a vida de missionários, fazendo com que a sua obra avance, chegue nos cantos mais distantes, a grupos étnicos mais isolados. O Evangelho tem avançado, tem ido de forma bem constante, né? Aí, desde o momento que Jesus subiu aos céus, o povo de Deus tem se espalhado. No livro de Atos a gente vai ver que eles ficam um tempo ali em Jerusalém, mas logo o Senhor espalha eles, manda eles ali por todas as nações, né? E aí nós vemos aqui no versículo 19, Jesus subindo aos céus. Ele é recebido no céu e se assenta à destra de Deus. E o versículo 20 é muito importante. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram em toda parte. Eles obedeceram ao Senhor e, cooperando com eles, o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais. Aquilo que no Evangelho de Mateus nós vemos Jesus falando, né? Jesus fala, eu tenho toda a autoridade, vão, façam discípulos e tal, e termina dizendo: e eis que estou convosco todos os dias. A gente gosta muito de lembrar disso, de que Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, quando nós estamos com problemas, né? Mas se a gente perceber, o contexto em que essas palavras são ditas é o contexto da grande comissão, que é essa missão que Jesus dá de cada um dos seus discípulos irem e fazerem outros discípulos. E a promessa está nesse contexto. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, vocês estão indo, vocês devem ir pregar o evangelho e eu estarei com vocês nesta missão. Vocês não vão sozinhos. Eu estarei com vocês todos os dias, até o fim, para cumprir essa missão, porque essa missão é primordialmente minha. Afinal de contas, Jesus é, digamos, o grande missionário, porque ele veio dos céus para habitar conosco. Se fez homem, habitou conosco, vimos nele a glória de Deus, a glória do Deus triuno estampada ali na face de Cristo. Ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Então, ele é o grande missionário que deixou a sua glória, se esvaziou da sua glória, assumiu a forma de servo e veio até nós para nos salvar, para nos comunicar o único meio de salvação, que é por meio dele próprio. Então, ele promete estar conosco nesta missão. E essa missão é preciosíssima para Deus. E nós, por vezes, nos eximimos desta missão. Não temos, às vezes, a ousadia de sequer atravessar a rua, ir até o nosso vizinho para dizer, para comunicar a mensagem do Evangelho. Que Deus nos perdoe por isso. E que Deus venha sobre nós com o seu Espírito e venha nos usar para a pregação do Evangelho a toda criatura. Que Deus nos abençoe, um grande abraço. Sim, se você leu comigo até aqui o Evangelho de Marcos, por favor, deixe o seu comentário, escreva lá: eu li o Evangelho de Marcos em 2019. Tá bom? Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.